Considerado por Martin Scorsese um dos filmes mais assustadores já feitos, O Intermediário do Diabo, ou The Changeling, no original, conta a história de um compositor que, quando perde sua esposa e filha em um acidente terrível, ele resolve mudar de ares e vai para Seattle, onde aluga uma mansão histórica que infelizmente traz de brinde um fantasma que fará descobrir um terrível segredo e que também vai deixá-lo abalado para sempre. Olá, gente fina, eu sou a Angélica Hellish, estou aqui para conversar com vocês e recomendar mais um filme de terror para esse mês do horror do Halloween. Dessa vez eu resolvi trazer uma pérola cinematográfica, o filme The Changeling, como eu falei, O Intermediário do Diabo, ou melhor, né, ele também é conhecido pelo nome A Troca, que é uma tradução do nome original. Com o renomado ator George C. Scott, que é ator, produtor, diretor, vencedor de vários prêmios, inclusive vencedor do Oscar, né? Ele ganhou o Oscar, ele foi um dos primeiros atores a não querer receber o Oscar. Que ele falou que a indústria fazia dos atores um pedaço de carne, né? A exposição de um pedaço de carne, ele era contra isso, então acabou não indo receber. Mas esse filme aqui é um filme, ele investe no clima, entendeu? O medo vai sendo construído de uma maneira muito lenta e gradativa. E se você conhece um pouco do nosso trabalho aqui, quando a gente conversa sobre terror, a gente sempre fala sobre isso, né? Que o terror, hoje em dia, principalmente, ele é entendido enquanto jump scare, né? Que é aqueles filmes que tem aquele barulho bem alto e um susto. Assim, né? A pessoa se assusta muito mais pelo barulho do que por causa do clima, né? Fala que o filme é de terror porque tem uma cena, né? Os filmes do James Wan mesmo, eles investem bastante em jump scare, né? Não somente, uso apenas como exemplo, mas a gente tem essa percepção, né? Que o público, se não tem jump scare e barulhos o tempo todo, eles não entendem que é um bom filme de terror. E a gente acha que isso, de certa maneira, fez com que o público desaprendesse o que é assistir um bom filme, que conta uma história, que você vai apreciando aos poucos. O medo vai se instalando de maneira bem lenta, né? Então, esse filme The Changeling, que eu falei até que o Martin Scorsese, o diretor, ele fala que ele considera um dos filmes mais assustadores que ele já assistiu, né? E também tem uma questão aqui com o M. Night Shyamalan, uma cena muito específica de um filme muito famoso dele, que eu vou mencionar lá pro final, para você poder continuar com a gente aqui. Já no começo, já te peço o like, para você ajudar a engajar o nosso vídeo. Eu tô tentando fazer esses vídeos agora do mês do horror. E claro, a gente vai ter também o nosso especial chegando no final do mês, mas até lá eu quero que você também saiba que a gente tem um trabalho todo voltado também para essa experiência do que é o terror, olhando para diversos países, de diversas culturas. Então, se você procurar no nosso podcast, porque claro, nós começamos como um podcast, né, principalmente, você vai ver que tem terror de vários países, de diversos estilos, né? Esse filme aqui, diferente dos filmes, como eu mencionei aqui, né, os filmes do James Wan e outros filmes que tem essa coisa de ter o jump scare, né? Aqui nesse filme, apesar do nome ridículo, né, que colocaram no Brasil, Intermediário do Diabo, a antagonista aqui não é o diabo, né? Nem alguma coisa absolutamente sobrenatural. O filme ele quer discutir questões até bem mais sérias, como por exemplo o luto, a perda que esse personagem teve na vida dele, a maneira como ele está tentando reconstruir a vida dele, e ele olhar para essa questão que o filme vai tratar, que é uma questão de você tentar alterar, né, uma realidade, eliminando alguém de uma família, é uma coisa que para ele é quase inconcebível, né, já que ele vive esse luto. Então vou comentar um pouquinho aqui para vocês no começo, como eu gosto de fazer, falar do diretor, falar dos atores, e a gente depois discute algumas cenas do filme, certo? Dirigido por Peter Medak, um diretor húngaro, ele fez filmes, por exemplo, como Sangue de Romeu, que é um filme muito legal, eu gosto bastante desse filme. Fez alguns episódios de séries como Além da Imaginação, a versão dos anos 80, Teatro dos Contos de Fada, Hannibal, que por sinal a gente tem podcast de todos os episódios da temporada. Recomendo muito que vocês escutem porque são muito legais. Eu faço sozinha também, mas eu gosto bastante de ter feito esse conteúdo. Também Masters of Horror, que é uma série de 2 temporadas fantástica. Também temos podcast que ele dirige o episódio aqui, é da 2ª temporada, The Washingtonians, que é uma história basicamente que trata ali dos pais fundadores, né, que são canibais. Então é muito legal, muito legal. E ele fez coisas importantes, como The Wire, fez Breaking Bad,
É um diretor de uma carreira muito longa, muito competente, é um diretor que está vivo ainda, né? Tá velhinho, não está mais dirigindo, mas ele realmente deixou sua marca, viu, na história, porque a gente gosta muito do Peter Medak. Sobre o elenco, a gente tem aqui, como eu falei, o George C. Scott. Ele recebeu o Oscar pelo papel no filme Patton, Rebelde ou Herói. E eu gosto pra caramba também, eu tenho que mencionar isso daí, porque é uma coisa interessantíssima. Ele participa de um filme que é Exorcista 3. Aí você vai se perguntar, pô, Exorcista 3, né? Pois sim, porque o filme Exorcista 2 é muito ruim, mas o 3 é inacreditavelmente bom. É dirigido, inclusive, e escrito pelo próprio autor do livro, William Peter Blatty. E ele faz aqui um detetive, né? E é uma sequência, na verdade, que as pessoas preferem com toda certeza ao Exorcista 2, que é bem fraquinho. E tem grandes atuações aqui. O George C. Scott tá ótimo, assim, grande elenco. E esse filme tem um jumpscare de responsa realmente. Então recomendo para quem nunca assistiu, porque pensou assim, Exorcista 3, né? Sim, assista, porque todo mundo gosta desse filme. Ele teve uma carreira enorme, ele faleceu em 99, já é falecido, mas ele participou de muitos filmes e peças de teatro. O George C. Scott, ele era famoso por ele ter essa atuação, ele sempre fazia um homem complexo, assim, um homem firme, né, e tal. Eu gosto muito da atuação dele. Normalmente ele passa, assim, essa coisa, assim, um homem inflexível, sabe? Mas, ao mesmo tempo, cheio de camadas. Ele está, por exemplo, numa das melhores versões de Um Conto de Natal, que é a versão dele de 84, que é um filme feito pra TV. Ele faz Scrooge no filme. E caramba, é muito boa mesmo, né? Fora outras coisas legais aí, como eu mencionei, ele tem uma carreira imensa, gigante, e trabalhou muito, por exemplo, com a esposa, né? A Trish Van Devere, que trabalha nesse filme, aqui ela faz a mulher que aluga a mansão para ele, dessa sociedade histórica. E ele trabalhou com ela em vários filmes, tem uma versão dele de A Bela e a Fera. Tanto a Trish Van Devere, né, a esposa dele, que tá ótima no filme. Ela é famosa, por exemplo, em um filme chamado A Última Fuga, de 71, e o outro filme também, o The Day of the Dolphin, de 73. Também trabalhou bastante, a esposa dele, a viúva, está viva. Uma curiosidade aqui também é que sobre a história original, né, do Russell Hunter, né, que é baseado, o roteiro é baseado na história dele. Ele fala que ele morou nos anos 60 em uma mansão que ele alugou, estava na cidade, a trabalho, né, a mansão Henry Treat Rogers, né, a gente até comenta no nosso podcast sobre mansões. E ele diz que ele acordava todo dia com um barulho muito estranho, com pancadas, né, e ele depois acabou falando para um amigo para ajudá-lo. E acabou descobrindo um local nessa casa. Isso é tudo relato do próprio Russell Hunter, né? Diz que não tem nem comprovação disso daí, mas ele fala sobre isso, né? Então ele fala que encontrou um quarto misterioso, que tinha os diários de uma criança que falava que tinha problema de locomoção, que ele ficava trancado no quarto. E sabe, ele conta uma história assim, que depois eu vou deixar, tá inclusive no site historydenverlibrary.org. Eu vou deixar para vocês aqui abaixo também, para vocês poderem ler. Ele fala que teve vários eventos lá, que eu até vou discutir no filme, porque ele reproduz, né, esses eventos no roteiro aqui. E que depois, quando a mansão foi ser demolida, ele ainda viu uma maldição, que aí um dos caras que estavam trabalhando em demolição foi esmagado e tal. Por aí vai, né? É uma história do cara que diz que se inspirou, né, na história real da vida dele para poder fazer esse roteiro do filme aqui. Se você escutou o meu último programa que eu fiz sobre o filme Histórias de Fantasmas, que é um filme que eu gosto bastante também, tô trazendo esses clássicos dos anos 80 para vocês. Você recorda que tem um personagem, né, no filme que é o médico, né? E aqui eu comentei quando eu tava falando do elenco do Melvin Douglas. Aqui ele faz um papel também super importante no filme e muito diferente da atuação dele no filme anterior, que ele faz um cara, um senhor, sabe, arrasado, temeroso, desesperado. Aqui ele faz um homem proeminente, um político, né? Uma pessoa intimidadora, né? Então é legal poder revisitar, assim, os atores que você até comentou anteriormente. E o Melvin Douglas tem um grande elenco, tem o John Colicos e por aí vai. Mas vale a pena você procurar a carreira dessas pessoas assim. E se você conhece pouco da carreira do George C. Scott, eu recomendo que você assista esses filmes que eu mencionei, né? Tem, nossa, muitos filmes aqui. Produziu muito em vida. Ele imprimiu uma característica muito legal na carreira dele, né? Um estilo
de atuação. Claro, né? Vamos lembrar que ele também tá no filme do Kubrick, né? O Doutor Fantástico, né? Ele faz aquele militar lá, que é um filme de humor, né? Um absurdo, né? Que fala que tem mais túneis nos Estados Unidos do que na Rússia, né? E por aí vai. O filme vai começar justamente com a tragédia do John Russell, né, que é o nome dele, que ele é um compositor, que ele saiu de férias com a família e ele estava ali na neve, o carro dele quebrou e tá ele, a mulher e a filha, eles estão empurrando o carro para fora da estrada para poder pedir ajuda, só que infelizmente um outro carro vem, chega um caminhão que não vê o carro, se desvia e justamente quando elas estão ali fora do carro, ali esperando, ali inclusive brincando, né, a mãe e a filha, é uma cena bem triste. Elas acabam sendo atropeladas pelo caminhão, né? E ele entra numa fase de muito, muito luto, porque a vida dele praticamente tá acabada naquele momento, né? Ele não se sente confortável na própria casa, então ele resolve ir embora para uma outra região para tentar espairecer a cabeça. Ele é um cara importante, ele é um compositor assim relevante, então ele consegue uma colocação em Seattle, né? E lá em Seattle ele vai conhecer um casal, que é um casal de amigos ali que tá na cidade, consegue arrumar um cargo para ele para dar aula numa universidade. E ele até fica muito surpreso, nossa, a sala tá cheia, né? Ele até brinca com os alunos e tudo. Ele fala, pô, falaram para mim que tinha 23 pessoas aqui e a sala tá cheia, né? Então é um começo assim que você vê que ele tá assim em luto, mas ele tá tentando prosseguir com a vida dele, né? Destaque ali para a cena do apartamento, porque tem um momento que ele tem umas recordações, né? Ele lembra da filha jogando uma bolinha para ele. Essa bolinha vai ser super importante no filme. A empregada, ele tá ajudando ele a colocar nas caixas as coisas da mudança e a bolinha cai, né? Ele recorda, ele tem essa recordação da filha. E aí quando ele chega lá e, como eu falei, ele é muito bem recebido, tem esse casal que o apoia muito. Essa moça da sociedade histórica que alugou a mansão para ele, quando vai levar ele para ver a mansão, né? Fala que é uma mansão muito antiga, que ela tá há muitos anos ocupada, mais de 12 anos. E ela, inclusive, dá umas olhadas pra ele, assim, você vê que ela ficou até meio interessada por ele, né? Depois, quando ele se instala na mansão, o diretor, ele faz uma movimentação de câmera muito legal, porque vai mostrando pro espectador como se fosse o próprio espectador, sabe? Avaliando a casa. Você vê que tem umas pessoas ali ajudando a limpar, alguns empregados. É como se você estivesse andando pela mansão. O diretor coloca o espectador dentro da cena. Então isso é uma coisa ao mesmo tempo angustiante, né? Porque você tá vendo aquela mansão enorme, gigante, e aí você entra na sala, ele tá tocando piano, né? Porque ele tá ali, ele é um compositor, ele tá ali compondo, né? Então, esse começo, essa nova vida que ele tem, você vê que as coisas estão se encaminhando, né? Ele consegue devagar sorrir novamente, né? E tal, parece que as coisas vão se encaminhando. Só que eventos estranhos começam a acontecer. Por exemplo, ele tá sempre de manhã, que inclusive é isso que o cara que escreveu a história comenta, que de manhã ele escuta barulhos estranhos, né? Como se fosse alguém batendo em alguma coisa, uma coisa de ferro, assim, muito alto, né? E ele até chama lá o zelador, né? Que o nome dele é Tuttle, né? Eu até lembrei daquele filme Os Outros, né? Tem o Sr. Tuttle. Ele chama e o cara fala, olha, pode ser os canos, né? Eu vou mandar averiguar, vou ver o que acontece. E é estranho, né? E aos poucos, assim, ele também vai se convencendo que alguma coisa errada na casa está acontecendo. Porque não é somente esse evento, né? Tem outras coisas, tem batidas, né? Tem momentos, assim, que o telefone toca e tal. É como se alguma coisa estivesse tentando contatar ele. Ele começa a investigar a casa, né? E ele vai descobrir um quarto, né? Que está escondido. É um quarto que ele olha lá de fora, né? Ele sai para fora da mansão, ele olha e vê que tem um quarto lá no alto, assim. Ele fala, pô, mas caramba, que quarto que é esse, né? Porque eu andei pela mansão toda, não vi esse quarto. Ele vai fuçando até que ele encontra a escada, né? Para um quarto lá no alto. Quando ele chega lá, é um quarto cheio todo empoeirado, com muita teia de aranha, com várias coisas acumuladas, uma cadeira de rodas. Isso vai ser muito importante no filme, vai trazer vários momentos de tensão. E ele vai encontrar também um diário, né? Vai encontrar um diário de um menino.
vai encontrar alguns artefatos. E aí ele vai começar também a pesquisar, já que a moça lá que alugou para ele é da sociedade histórica, né? E ele, de certa maneira, já vem construindo uma relação de amizade com ela. Ela vai lá visitar ele, vai ver como é que ele tá, vai levar lá umas fotos antigas da casa. Ele vê nela alguém que pode responder essas dúvidas dele, né? E ele vai relatando também o que tá acontecendo, né? Claro que os eventos mais assustadores do filme, eles vão ser um pouco mais adiante. Mas toda essa pesquisa que ele faz, ele é fundamental para que você também entenda o filme, né? Várias coisas estranhas vão acontecendo. Por exemplo, tem um momento que todas as torneiras estão abertas, né? E ele encontra também uma banheira e aí ele tem uma visão. Ele vê uma banheira com água, ele olha para a banheira e vê como se tivesse uma criança ali afogada, né? Então ele se assusta pra caramba, e vários eventos também que vão acontecendo pela casa. Ele vai levando essas histórias para Claire, né, que é justamente essa moça da sociedade histórica, e vai também confidenciando os medos dele, né, porque é muito estranho, né, se ele se acha uma pessoa muito racional, só que ele tá vendo esses eventos paranormais e, poxa, como é que ele vai ter respostas, né? Eles vão começar também a investigar e ela vai trazendo para ele documentações a respeito da casa. O John e a Claire vão investigando a história da casa, acreditando que esse fantasma seja talvez de uma jovem morta em um acidente de trânsito de 1909. Então, aí vai vir, eu acho que é um dos melhores momentos do filme. Porque eles estão ali investigando os eventos acontecendo, só que ele vai chamar uma médium. E essa sessão espírita, ela é muito estranha, muito sinistra, porque é daquelas médiums que ela fica conversando, né? Ela entra em transe e vai escrevendo, e a pessoa vai retirando, né, o papel, ela vai fazendo perguntas. Quem é você? Aí, por exemplo, a entidade fala para ela que é Joseph, e ela pergunta assim: o que você quer aqui? Por que você ainda está aqui, Joseph? What is your name? Will you speak to us? Yes. What is your name? Are you the child Cora? Are you the child killed by the cold heart? No. What is your name? Ele fala assim: você se acidentou num acidente tal? Aí fala que não, né? E começa a pedir ajuda e tal. E a sessão espírita vai extrapolando, ela tá sendo toda gravada ali pelo Russell, né? E a sessão espírita, no final, vai até extrapolando, porque tem um momento que se quebra ali um vidro, porque é como se esse espírito estivesse se irritando, né? Aí, quando todas as pessoas vão embora e o Russell vai escutar a gravação, é aqui que eu falei do M. Night Shyamalan, né? Porque tem o Sexto Sentido, tem uma cena muito famosa. A criança fala que está sendo assombrada por fantasma, ele pede licença para sair da sala, deixa a criança, o gravador rolando ali, que está gravando a sessão, né? E aí, quando ele depois vai escutar, né, uma cena muito famosa, eu acho uma cena muito assustadora, e eu acho que é uma das melhores cenas do filme do Shyamalan.
E você vê o quão inspirada é nesse filme The Changeling, porque no filme do Shyamalan você vê que quando ele vai escutar e ele aumenta o volume, né? Aí você vê que tem uma voz, né? Falando realmente alguma coisa naquele momento quando a criança é deixada sozinha. E aqui, quando o Russell vai escutar aquela sessão espírita toda, né? Ele realmente escuta que tem alguém respondendo para médium. Killed by the cold cart. No, you know what? No. I never liked him either. When I was a kid, I had this blood test done, and I threw up chili cheese fries all over this male nurse. Are you the child killed by the Vincent, will you cold excuse cart? me? I have to take this. Just give me a minute, okay? Okay. No. Are you the child killed by the cold cart? No. We are here to help you. What is your name? What is your name? What is your name? Joseph. Did you die in this house, Joseph? Will you tell us why you are not at rest? E aí ele vai realmente investigar, ele tem várias questões aqui, né? Ele vai ficar mega em surto com isso daí, porque isso tá aterrorizando ele, tá fazendo com que a vida dele vire um verdadeiro inferno, né? Porque o fantasma vai cada vez promovendo mais eventos, né? Não aparições, né? Mas eventos sobrenaturais na casa. Ele vai juntando os fatos ali, por exemplo, o nome da criança, entendeu? E outras coisas, e ele vai atrás do mapa, vai tentar investigar como é que era aquela propriedade, né? Então você vê que o cara, o dono original, é uma família que ele tinha um casal de filhos, né? Parece que durante a guerra o filho dele estava muito doente, só que aí viajou para o exterior, quando voltou milagrosamente curado, o filho dele, né? Vamos pensar que essas histórias antigas, né? O filho é o herdeiro de tudo, que é a continuidade da família, né? Então, conforme ele vai investigando, ele vê, por exemplo, que aquela propriedade, uma parte dela foi vendida, né, para uma outra família lá ao lado, então é um lugar que tinha um poço, e por aí vai. Ele vai juntando ali os fatos junto com a Claire, né, que auxilia ele, e também aos poucos ela vai ficando transtornada com isso daí. Eles vão num evento, né, a dado momento, de orquestra sinfônica, né? E tá esse político muito importante dessa família, Carmichael. É o cara que é um filantropo, ele que dá o dinheiro para a sociedade histórica, que ela trabalha, a Claire, né? Então é um cara importantíssimo, assim, é um cara idoso, mas é um cara importante e famoso também por ser uma pessoa, assim, intransigente, né? Você vê que o personagem ali, ele é autoritário, né? Então, até esse momento aqui, esse personagem não está assim claramente envolvido. O envolvimento dele na história é que, na verdade, a casa pertence à família dele. Tanto que conforme eles vão investigando, tem uma senhora idosa, que é uma secretária nessa sociedade histórica, que fala para ele, assim, pro Russell, fala assim, essa casa foi alugada para você, só que não deveria ter sido, né? Se você não achar conveniente, é melhor você sair de lá e tal. Ela meio que tá falando para ele, foi alugada para você porque a Claire se antecipou. Não era para ter se antecipado, ter alugado, né? Então tem alguma coisa ali correndo ali, né? E conforme eles vão investigando e vão descobrindo cada vez mais coisas, né? Por exemplo, o negócio da medalha, né? E isso é fundamental para que ele vá entender o que acontece no filme. Que o menino fala de uma medalha do Sagrado Coração, né? E quando ele conversa com a Claire, ela fala, tinha uma medalha que os meninos do orfanato tinham, né? Um orfanato religioso, né? E tal. Então tem alguma coisa aí relacionada a esse orfanato. E ele vai acabar descobrindo, junto com a Claire,
né? Até porque ele vai na casa dessa vizinha aí, que era dentro da propriedade, só que agora não é mais, foi vendida. E quando ele vai conversar com a mulher, ela fala assim que a filha dela também tá tendo pesadelos. Tá vendo um menino, né? Um menino gritando, acorda aos gritos no meio da noite. Ela não sabe o que fazer, né? Aquela secretária da Sociedade Histórica, ela meio que tá mancomunada com esse cara aí, esse político aí, famoso aí. Esse velho aí, o Joseph Carmichael, que é justamente o herdeiro, né? E o dono dessa mansão, agora é um senador muito importante, né? Ele é um patrono, como eu falei, dessa Sociedade Histórica. E ele está sendo alertado por essa secretária da Sociedade Histórica, que liga para ele, você vê que ela aparece a ligação, falando assim, olha, fulano, que é o Russell, está investigando, né? Eu quero só avisar você, né? Vou sempre ajudar você, quando você precisar de mim, pode contar comigo. E ele vai acabar sabendo, inclusive, que ele já foi visitar a mulher naquela fazenda, né? Ele foi lá conversar com ela. Claro, eu estou fazendo um resumo aqui, mas basicamente... quando ele conversa com essa mulher e os eventos vão continuando, chega um momento que ela autoriza, né? Que ele leve alguém lá para poder escavar, porque ele sabe que tem um poço ali, né? Quando eles abrem lá, né, aquele buraco no chão, né? É claro que o poço já tá seco, né? Não tem água, né? Me lembrou muito o filme lá do Chamado, né? Mas aí o poço tá seco e ele realmente, né? Junto com os caras lá cavaram, encontraram um esqueleto. Tem um esqueleto humano, ela fala que vai ligar para a polícia, só que não foi encontrado mais nada. Não foi encontrado, por exemplo, esse medalhão do Sagrado Coração de Jesus, só que o medalhão, gente, vai saindo da terra, assim, é uma cena muito boa, né? O medalhão vai saindo da terra, assim, para chegar até ele, né? E quando ele vai falar com a Claire, que até esse momento ela já tá muito perturbada, porque isso daí tá mexendo muito com a cabeça dela, né? Também ela tá muito envolvida nessa situação, tá preocupada com o Russell. O filme não é um romance, mas dá a entender que, de certa maneira, poderia ser mais do que um amigo para ela. Então eles vão pesquisando e ele vai tentar, com esse medalhão, chegar nesse político aí, o Joseph Carmichael. E o cara tá no aeroporto, prestes a subir no avião, ele começa a balançar o medalhão e falar assim, eu quero falar com o senhor sobre isso aqui, gritando, né? E tal, os caras seguram ele, né? Político, né? Cheio de segurança. E ele não consegue falar com o cara. Quando ele volta para a mansão, aí os eventos, né, vão ficando cada vez mais raivosos. Como se o fantasma tivesse furioso, né? Como assim você não conseguiu falar com ele? Porque ele já ligou os pontos, né? Que se durante a guerra esse homem lá mandou o filho para fora e de repente o medalhão é justamente de um orfanato, né? Vamos lembrar que o nome do filme é A Troca, né? Então houve uma troca de personagens aí. Ele consegue, ligando os pontos, perceber que na verdade o homem, que é o Joseph Carmichael, ele é uma criança que o antigo dono da casa trocou. Ele meio que pegou o filho dele, que era doente, que era uma criança deficiente, né? Afogou essa criança e foi lá e adotou uma outra criança e falou que era o filho. Tipo assim, é por isso que ele voltou milagrosamente curado dessa doença. E ele quer conversar com o cara, só que o cara não quer deixar. Quando ele fala com o político e volta para casa, o cara liga para um policial, né, que é tipo o chefe de polícia ali da região, e fala, vai lá falar com esse cara aí que ele tá com uma coisa que me pertence, né? Dá a entender no filme que ele também não é tão vítima dessa situação, né? Se ele não tem total certeza disso, que ele não é o filho de verdade do cara, né, do antigo dono da mansão, ele não quer que isso vaze, né, porque aí a herança, né, todos os contatos, a história dele seria totalmente alterada. Quando ele recebe a visita desse policial, o Russell, que é justamente o John Colicos, né, que faz esse policial, o cara chega falando pra ele assim, você tá aqui sozinho, você fez uma sessão espírita, né, eu fiquei sabendo que você tá tentando chantagear o senador. Aí ele fala, chantagear? Não quero chantagear ninguém, né, imagina, né. Aí ele fala pro cara assim, você me entrega o medalhão, porque senão eu vou mandar revirar tua casa toda. E o Russell fala assim, pode mandar, vem aqui com o mandado aqui, pode revirar. Não tem problema. E o cara vai embora. Só que aí a Claire liga pra ele e fala que o cara sofreu acidente.
morreu no meio do caminho. Inclusive o Russell, ele teve uma visão, sabe? Assim, um espelho que se quebra desse acidente do cara morto, assim, um carro capotado, né? E é uma cena assim, assim que ele saiu da mansão, sofreu um acidente. Dá a entender que foi o fantasma, né? Que ocasionou esse acidente. A Claire, inclusive, falou pra ele que foi demitida da Sociedade Histórica, entrou lá muito brava, né? Inclusive ele tirou o apoio da sociedade, tava ameaçando as pessoas, tava usando a influência política dele para tocar o terror, né? E para poder abafar essa investigação. Quando o senador descobre que o chefe de polícia lá morreu no acidente, ele manda chamar o Russell. E aí o Russell vai lá conversar com ele e ele vem com um papo assim: ah, quanto é que você quer? Né? Você tá aí me ameaçando, tá aqui tentando divulgar a minha história, uma história mentirosa, você é um mentiroso. Aí o Russell vira pra ele e fala assim: não quero nada do senhor, eu só queria mostrar pro senhor aqui, ele entrega o medalhão na mão dele e fala assim: ah, essa aqui é a sua história, só quero contar pro senhor, né, trazer alguma paz, né? Ele não menciona assim o fantasma, mas ele fala, né, que é importante que ele saiba da história dele, né? E aí ele entrega o medalhão e vai embora pra casa, né? E ele já tá assim, né? O filme já tá assim meio pro final. E ele descobre, então, que o fantasma tá cada vez mais furioso. Tanto que a Claire, né? O momento que ele saiu, ela tava tentando ligar pra ele. Ela mora com a mãe, né? E ele não atendia o telefone. E ela resolveu ir na mansão pra ver o que tava acontecendo. Quando ela chega e sobe, né, vai estar procurando ele pela mansão e sobe naquele sótão, onde tem aquela cadeira de rodas, as coisas estão se mexendo, a cadeira se vira, como se tivesse alguém sentado ali na cadeira. A cena é muito boa, né, porque é de ponto de vista também. Então, você vê ela correndo desesperada e a cadeira rodando, né. No momento em que ela rola pela escada, ela cai. Aí o Russell chega, né? O momento que ele chegou da casa do velho. E ela fala: vamos embora, né? Fala pra ela assim: olha, vai pro carro, eu já tô indo. Só que enquanto ele tá ali, né, desesperado, até tem uma câmera lenta, né? Tá como se tivesse em fúria, né? Aquele ser que tá ali, aquele ser paranormal, tá desesperado, furioso. Você vê que a casa começa a pegar fogo, né? Vai descendo fogo pelas escadas, né? E só que em meio a isso, o cara que ficou com o medalhão, o senador, ele tá ali, ele colocou o medalhão ao lado da foto do pai, né? Que ele tava ali gritando com o Russell, falando que o pai dele nunca faria algo assim, né? E ele tá começando também, o fantasma tá mostrando pra ele as visões do que foi feito. A partir do momento que o Russell entregou o medalhão, ele começa a ver o que aconteceu pro filho de verdade, né? E tal, porque ele é um substituto, né? Ele foi um moleque que foi substituído para dizer que era o filho. Aí ele começa a ver e começa tudo a tremer, né? E o Russell também começa a ver, ele tem uma visão quando ele tá caído lá, olhando a mansão começar a pegar fogo, que o velho que ele acabou de deixar lá, não era impossível que ele tivesse ali. Ele tá subindo as escadas em direção àquele quarto. Aí ele olha assim, né? Como assim, né? Como ele poderia ter chegado ali, né? É o velho tendo as visões, né? Porque tá sendo revelado pra ele a verdade, né? E aí ele começa a passar mal, né? O Melvin Douglas, né? Eu até pensei comigo, né? Que ele já teve ataque cardíaco ali no Histórias de Fantasmas, né? Aqui ele vai e tem outro ataque cardíaco também. E aí ele bota a mão no peito, tem um ataque cardíaco, morre, né? E aí, então a mansão tá pegando fogo. A Claire já foi lá ajudar o Russell a sair, os dois saem, né? E quando eles saem da mansão, vão lá na casa do político de novo, porque o Russell viu o cara entrando na casa, né? Como é que pode, né? E ele tá sendo retirado, né? O corpo dele tá sendo retirado ali pelos paramédicos, já coberto, né? Então, é meio, né, que o filme termina como se fosse o encerramento, né, de um ciclo. É como se esse fantasma, ele quisesse também: olha, você me substituiu, eu fui morto, né? Você teve uma vida aí longa, plena, cheio de poder, cheio de dinheiro, enquanto eu ficava aqui, né, encerrado nessa casa vazia. E aí eles estão ali também, os dois se abraçam, né? Ele tá ali, ele se senta, porque aparentemente tudo foi encerrado. Será? Porque no dia seguinte, quando os bombeiros já foram lá, apagaram fogo, não sobrou nada da mansão, né? Você vê que tem ali uma cadeira de rodas ainda, uma cadeira de rodas meio queimada, mas ela tá ali. Uma caixinha de música também, que é uma música que o Russell também escutava às vezes. Então, aquela presença ainda existe ali. E o filme termina. Para resumir, gente, é um filme
muito legal isso daí, né? Diferente de filmes assim que você às vezes termina e fala assim, pô, caramba, você esquece imediatamente. Esse filme, ele sempre tá na minha memória. Eu já assisti ele várias vezes. Caso você não tenha assistido, eu também informo que tem sim no OkRU, né? Que eu acho que é um dos melhores repositórios assim de filme para quem não sabe baixar as coisas, né, e tal. Lá já tem tudo com legendas, né? Se eu encontrar lá facilmente, eu deixo uma versão com link aqui abaixo. O YouTube odeia isso, né? Por isso que eu peço para vocês sempre dar like, vocês comentarem e tal, porque a gente coloca às vezes uns links assim para fora do YouTube que eles não gostam, né? Mas para facilitar, porque eu não encontrei esse filme em nenhum streaming. E eu acho que é um grande filme para você assistir nesse mês do horror, onde as pessoas estão assistindo muitas coisas de terror e tem muita tranqueira, né? Vamos falar sério aqui, tem muita tranqueira. Tá para sair muita coisa legal também. A gente até costuma fazer live normalmente para comentar o que tá saindo. Mas eu acho aqui que The Changeling, ou então A Troca, vamos considerar que esse é o melhor nome, né? É um filme que é inesquecível. Eu entendo perfeitamente o Martin Scorsese ter falado que é um dos filmes mais assustadores que ele assistiu, porque ele é um cinéfilo, né? Ao mesmo tempo que é uma história de investigação, é uma história de fantasmas clássica, né? Uma história de vingança. Alguém praticou um crime que está em segredo, esse fantasma quer respostas. Então, acho muito legal, assim, se você puder assistir. Quero saber o seu comentário, saber o que você achou. Se você já gosta e já conhece. É um convite aqui, né? Porque eu preciso da interação de vocês, né? Então você comenta aqui abaixo, caso você já tenha ouvido falar. Se você nunca assistiu ou se você assistir depois, esse vídeo tá saindo aqui em 2025, né? Antes do Halloween. Se você assistiu depois desse vídeo, também me conta aqui, tá? Eu vou deixar aqui também alguns links interessantes para vocês. Por exemplo, os podcasts que eu mencionei, né? Que eu acho que o nosso papel aqui também é poder falar de coisas boas, trazer coisas interessantes. A gente já trouxe muita coisa boa e para mim é um orgulho. Já é a segunda vez, na verdade, que eu venho recomendar esse filme aqui, porque nós, acho que foi por alguns anos atrás, nós fizemos um projeto assim de que cada dia do mês de outubro nós recomendaríamos um filme. Então, né, pegamos toda a equipe, ali trocamos áudios de WhatsApp e eu fazia vídeos curtos, né? Falando assim, olha, esse filme é legal por isso, esse filme é legal por aquilo. Mas era sempre em áudio, né? Eu nunca aparecia em vídeo, muito raramente, né? Agora eu tô tentando aparecer um pouquinho mais em vídeo. E, obviamente, que eu cheguei a recomendar o The Changeling, né? No meio das minhas recomendações. Fica aqui meu agradecimento mais uma vez por ter a sua companhia. Espero que você tenha gostado bastante. E a gente vai se encontrando nesse mês do horror. Lembrando que a gente costuma fechar com chave de ouro com o nosso especial de Halloween, que esse ano vai ter uma coisa diferente, ele vai ser ao vivo. Então toda a equipe aqui que grava os podcasts de terror, né, os especiais de Halloween, vai estar junto ao vivo aqui no YouTube. Então você já se inscreve no canal, já deixa o seu like. E se você puder, dá uma hypada nesse vídeo também. Olha no teu celular se tá lá disponível, né? O botãozinho de hypar, porque o YouTube fala que isso daí ajuda as pessoas a acessarem, né? Que o conteúdo está sendo visto, está sendo... o pessoal está curtindo o conteúdo. Com isso eu termino meu vídeo aqui, falando para vocês, né? Porque a gente tem que falar, porque é importante a gente ter apoio financeiro para continuar fazendo o nosso trabalho. Se você puder, nos apoie, tá? O nosso Pix é apoiomasmorra@gmail.com. Nós temos lá o nosso crowdfunding, né? Onde você pode nos apadrinhar, né? Ser o nosso padrinho ou nossa madrinha pelo Apoia-se. Você pode doar mensalmente o valor que você puder e quiser, né? A gente pede sempre o pessoal tentar apoiar com valor acima de R$10 para que o próprio apoio, né, não retire a porcentagem, a gente fica com quase nada. Então nos apoie por lá. Eu deixo um beijo muito grande, um abraço apertado e até a próxima. Tchau, tchau.